Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vou contar aqui para vocês mais um caso de EQM ou experiência de quase morte. Esse fenômeno tão impressionante de pessoas que ficam entre a vida e a morte e acabam tendo experiências fora do corpo, indo até outras dimensões, vendo o que existe após a morte e voltando para contar. Se você é novo aqui no canal, esse é justamente um quadro chamado Voltei para Contar. Porque milhões de pessoas já tiveram experiências assim, vivenciaram coisas impressionantes e viram no que existe na realidade do pós-morte. Então, se você acredita nesse papinho de que ninguém voltou para contar, isso é balela, tá? Você está ou você estava desatualizado. E se você se interessa por temas transcendentes que envolvem assuntos entre a vida e a morte, que falam de experiência de quase morte, que falam de autoconhecimento, expansão da consciência, então eu peço que você considere seriamente se inscrever nesse canal, porque aqui temos conteúdos que abordam tanto a prática como como o relato que eu vou fazer hoje, casos assim mais práticos, mais vivenciais, como vídeos que tratam de assuntos mais temáticos e que aprofundam no entendimento teórico e que vão ampliar o seu conhecimento sobre esses assuntos. Baseado nos fatos, baseado nas experiências, o que nós já conhecemos da realidade do pós-morte? Aqui na descrição do vídeo tem um link para uma playlist chamado Entendendo EQM, que são vídeos mais tão teóricos para você entender essa realidade maior no qual estamos inseridos. Então aqui tratamos tanto a teoria quanto a prática. E por que eu vou ler o relato de hoje? É importante frisar que o quadro Voltei para Contar, a prioridade dele são justamente para depoimentos de pessoas que por razões pessoais não quiseram aparecer, não quiseram se expor diante de uma câmera, mas que deixaram as suas vivências, deixaram os seus experimentos para pesquisadores que estudam seriamente e cientificamente a EQM ou as experiências de quase morte. E o relato que eu vou ler aqui é justamente de uma dessas pessoas anônimas que passaram por um relato assim, bem interessante que a gente vai poder analisar aqui. E o caso de hoje é da Sharon, sobrenome T, e essa EQM aconteceu no ano de 1972 lá nos Estados Unidos. E a causa foi afogamento. Então eu vou ler aqui o relato para vocês, depois no final eu faço breves comentários, tá certo? E a Sharon começa então o seu relato da seguinte forma. Eu tinha 14 anos e fazia parte de uma equipe de natação sincronizada. No final do treino, fizemos exercícios onde nadamos uma volta completa na piscina debaixo d'água com apenas uma respiração. A treinadora perguntou se alguém queria tentar 2 voltas com uma única respiração. E eu fui a única que disse sim. E ela me fez ir por último. Eu mergulhei para a minha primeira volta. A última coisa de que me lembro é de quando eu fiz o flip para dar a segunda volta. Naquela época, meus olhos estavam abertos embaixo d'água. Me lembro de dizer a mim mesma, feche os olhos e tudo vai passar mais rápido. E o que descrevo a seguir é o testemunho das pessoas, porque o que eu experimentei foi muito diferente do que elas viram. Eu continuei a nadar embaixo d'água por cerca de 3/4 do caminho até a segunda volta, quando parei de nadar, mas ainda estava embaixo d'água. Eu flutuei até a superfície e então afundei. A treinadora viu que algo não estava certo e saltou em minha direção. Ela estava do lado oposto da piscina competitiva que tinha um tamanho real. Várias das garotas mais altas também pularam na tentativa de me ajudar. Não me lembro de ter nadado 3/4 do caminho naquela segunda volta. Havia apenas algumas de nós da equipe com 14 anos.
A maioria delas tinha entre 12 e 13, então nenhuma delas era muito alta. Pelo que me disseram, elas tiveram dificuldade em me tirar da água. Eu era uma das mais altas da equipe, portanto, eu era um do peso morto das mais pesadas. Elas me colocaram fora da piscina e a treinadora me colocou sobre seus joelhos, na tentativa de tirar a água dos meus pulmões. Quando ela fez isso, minha cabeça estava mole e acabou batendo no chão. Eu cortei minha sobrancelha esquerda e ela começou a sangrar. Eu ainda estava inconsciente e não sentia absolutamente nada. Inclusive, esse corte exigiu alguns pontos. A treinadora me deitou de costas e estava prestes a começar o boca a boca. Me disseram que havia muita agitação e medo durante esse período. Imagine 30 meninas entre 12 e 14 anos assistindo a isso. Inclusive a treinadora tentando me ajudar, mas gritando desesperadamente para alguém atender o telefone de emergência do outro lado da linha. Enquanto estava de costas, continuava inconsciente. Quando o fiz, me senti tão bem e não tinha consciência do que tinha acabado e do que estava acontecendo. Eu queria me levantar e ir embora, mas minha treinadora me fez continuar deitada lá. O socorro logo chegou e me levou ao hospital. O que eu experimentei durante esse processo foi algo muito diferente. Eu havia deixado meu corpo e estava agora olhando para Sharon. Mas Sharon não estava deitada na beira da piscina. Ao invés disso, ela estava deitada em sua cama, no seu quarto. E eu estava flutuando perto do teto, em um canto muito específico do seu quarto. Eu estava com um vestido branco esvoaçante. E havia duas pessoas à minha direita, também flutuando perto do teto, com os mesmos vestidos. Eu os vi com o canto do olho. Um parecia ser Jesus, mas a segunda pessoa estava parcialmente bloqueada pela primeira. E eu não estava olhando diretamente para os seus rostos. Meu foco estava em Sharon, ainda deitada na cama. O quarto dela tinha paredes amarelas e a colcha era branca, com flores também amarelas. Assim como o meu quarto, a cômoda dela e o seu abajur estavam exatamente onde pareciam no modo correto. Sharon estava deitada em um lugar muito confortável. E eu estava olhando ali, para Sharon, e ela não conseguia acordar. Era como se ela estivesse tendo um sonho da qual não conseguisse sair. Como se seus olhos estivessem recheados de uma crosta pesada que ela não conseguia abrir. Ela estava tentando acordar calmamente, mas por alguma razão não conseguia abrir seus olhos. Não houve pânico, nem medo e nenhuma sensação de que havia algum problema. Simplesmente era o jeito que devia estar. Tudo estava muito calmo. As duas pessoas ao meu lado, que flutuavam de branco, não disseram absolutamente nada. E eu tive uma sensação de amor, conforto e apoio deles enquanto estávamos flutuando. Era como se eles fossem algum guia. E estávamos todos ali, olhando para Sharon deitada em sua cama. Até que um forte raio de sol começou a entrar pela janela à minha esquerda, como se o amanhecer estivesse despontando. E continuamos a flutuar sobre ela, olhando a sua tentativa de acordar com calma. Conforme o sol ficava mais forte, eu a observei abrir os olhos lentamente. E naquele exato instante, voltei ao meu corpo e fiquei consciente. Foi quando eu me percebi deitada na piscina com as garotas em cima de mim. Eu me sentia bem, como se nada tivesse acontecido no mundo terreno.
Eu estava muito ciente, no entanto, do que tinha acabado de vivenciar e perceber. Eu me lembrava vividamente, e ainda me lembro, mas estava confusa na hora sobre o que havia acontecido e por que estava deitada do lado de fora da piscina. Foi uma sensação muito diferente. Eu não realmente sabia como processar o que tinha acabado de acontecer. Ela me contou o que tinha acontecido na piscina, e havia muita comoção entre todas elas. Nesse interim, sentia paz e uma calma perfeita. Elas estavam com medo, mas eu não. Uma coisa que ela disse que realmente me surpreendeu foi que quando eu estava flutuando sobre a Sharon, ela falou que eu estava o tempo todo com meus olhos abertos. Eu não contei isso aos meus pais até alguns anos atrás e nunca tinha falado com mais nenhuma outra pessoa. Novamente, eu realmente não entendi o que havia acontecido e também estava com medo que as pessoas não acreditassem em mim. Alguns anos mais tarde, li o livro de Elizabeth Kübler-Ross para uma aula de psicologia. E isso me fez querer ler o livro Life After Life, ou Vida Após a Vida, de Raymond Moody. E foi quando comecei a entender o que havia vivido. Ainda não contei a experiência a muitas pessoas. E quando fiz, foi um tanto quanto espontâneo de uma conversa inesperada que levou a esse processo de compartilhar o que vivenciei. No entanto, eu percebi que a minha intuição ficou mais aguçada desde que isso aconteceu. Eu realmente não prestei atenção nisso no começo. Nada grande realizou em relação à minha intuição, mas um monte de pequenas coisas estranhas começaram a surgir. Foi só depois que essas coisas pequeninas ocorreram repetidas vezes que eu comecei a me dar conta de que isso era um presente. E me perguntei se não era algo que eu recebi depois do meu afogamento. Eu nem sabia o que realmente era comum que as pessoas que tiveram experiências de quase morte possam ter tido uma intuição aprimorada. Para mim, eram apenas pequenas questões. Por exemplo, várias vezes sei que levei flores para as pessoas que mal conhecia, só que achei que elas precisavam de um pouco de ânimo. Acontece que eu entregava as flores justamente para as pessoas em seus aniversários reais. Eu nem as conhecia bem o suficiente para saber quando eram sua data de nascimento. Eu apenas me sentia levado a fazer isso. E fora isso aconteceram várias outras coisas que me fizeram despertar para esse entendimento. E para iniciar essa análise é importante colocar o seguinte, que a Sharon ela passou por um processo de afogamento. E quando a gente trata de EQM baseado em afogamento, em geral é muito desesperador. Em geral isso é muito angustiante, porque a pessoa se percebe afogando, percebe o pulmão enchendo d'água e não consegue lutar contra aquilo, não consegue, se desvencilhar, não consegue sair daquilo. Mas no caso dela foi totalmente diferente, porque justamente ela estava ali segurando, prendendo o fôlego, e ela acabou simplesmente ali apagando. Então ela não passou por todo aquele drama que em geral o afogamento traz. E ela simplesmente apagou e foi para outra dimensão. E ali, a treinadora, as amigas foram socorrê-la. E enquanto isso, olha só o que aconteceu. Ela se viu, então, fora do corpo, olhando para Sharon, ou seja, olhando para si mesma. Mas ela não percebeu que aquele corpo era o dela. Ela não identificou que aquela consciência ali deitada era ela própria. Então ela teve uma certa despersonificação, como se diz. Isso acontece em alguns casos, tanto de experiência de quase morte, quanto experiência de fora do corpo autoinduzida, tá? É mais comum acontecer em EQM, justamente por estar numa questão de fronteira entre a vida e a morte.
A pessoa às vezes acaba perdendo a identidade, assim, a quem eu sou, onde eu vivo, a minha aparência. A pessoa simplesmente se desliga de tudo isso. Ela se vê como uma consciência, mas se ela pensar, peraí, quem eu era na Terra? Ela não consegue identificar, né? E o caso da Sharon foi exatamente isso. Então, de repente, ela se vê olhando uma garota, olhando a Sharon, mas ela não entende que aquela consciência ali deitada é ela própria. Então, provavelmente, aí fica, porque tem várias hipóteses. Porque ela estava na piscina, ela não saiu do corpo e onde é que ela estava? Ela tinha que estar na piscina. Mas, como eu coloco, ela viu a Sharon, ela não falou que ela se viu. E por que que isso acontece? Pode ser que ela teve um acesso de memória de algo que aconteceu antes. Pode ser que aquele evento aconteceu alguns dias atrás. Ou pode ser que ela saiu do corpo e acessou alguma questão futura. Podia ser aquilo uma pré-cognição, uma premonição. Isso pode acontecer também. Então, provavelmente aconteceu alguma questão de linha temporal ali, no sentido de que ela acessou algo que do seu passado ou algo que provavelmente vai acontecer. Mas era um evento que ela mesma citou que não tinha medo, que não tinha risco. Apesar da Sharon não conseguir abrir os olhos, apesar de parecer que tinha alguma coisa ali a bloqueando, ainda assim não era algo desesperador. Ela estava simplesmente se olhando com outras duas consciências que são chamadas de ser de luz, né? EQM se fala ser de luz, mas o termo técnico é amparador, ou seja, um mentor, um guia, um benfeitor extrafísico, né? No caso, dois que estavam ali junto com ela. Ela estava ali então, se olhando tranquilamente no seu quarto, não, inclusive nem identificou que era o próprio quarto, quer dizer, ela não falou, nossa, eu estou no meu quarto. Não, ela estava num quarto que tinha um abajur, que tinha a cor tal, mas era como se ela estivesse vendo alguém externo, que não fosse ela. E ela falou, peraí, mas essa consciência está sonhando. E ela não consegue abrir o olho. Quer dizer, ela viu o próprio cérebro ali trabalhando, porque sim, a gente pode sair do corpo e ver o corpo sonhando, tá? Então, se você sair do corpo, por exemplo, pela sua própria vontade, aplicar uma técnica, e você olhar para ele, você pode ver os movimentos oculares rápidos, sabe quando o olho mesmo fechado fica ali tremendo? Isso mostra que o cérebro está tendo atividade, que ele está sonhando. Então, olha que interessante, você fica lúcido ou lúcida, fora do corpo, vê o cérebro ali, trabalhando, fazendo a faxina, sonhando, e você fora do seu corpo. E você pode sair para outro local, sair para longe da sua casa, você pode ir para um outro local específico qualquer, enfim. Você tem a autonomia que você quiser para fazer aquilo que você desejar, quando a experiência é ou espontânea ou induzida pela própria vontade. E no caso da Sharon, ela estava ali se olhando de forma então isenta, como se fosse um outro ser, como se fosse uma amiga dela estava deitada ali, sem identificar onde estava e tudo estava tranquilo. E ela deve ter ficado muito tempo ali, até que o raio de sol veio, né? E ela comenta que quando ela abriu os olhos, ela então voltou para o próprio corpo. Mas o corpo dela não estava deitado na cama, ela voltou para o corpo que estava ali, né, deitado fora da piscina. Mas ela falou, mas espera aí, o que está acontecendo? Inclusive, nem daria para ela abrir os olhos, porque você não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, se você está fora do corpo e você desperta no corpo, não tem como você se olhar no corpo, entende? Ó, eu abri o meu olho físico, do meu corpo físico, e eu vi a minha consciência volitando, flutuando ali fora dele, não dá. Então, quando você abre o olho e você desperta, naturalmente você é tragado, você é sugado ou puxado de volta para o seu corpo físico. Agora, olha só, né? A pessoa fica ali no estado contemplativo, muitas vezes se admirando, falando, caramba, olha esse corpo ali. O que é estranho é a pessoa não se identificar, ela simplesmente está ali olhando. Eu, por exemplo, como sair do corpo e ficar olhando o Alexandre. Ó, eu estou olhando o Alexandre. Parece uma terceira pessoa, alguém à parte, mas não. Eu estou me olhando, me observando e de uma forma tranquila, né? Então, e olha que só, e ela de alguma forma, a EQM dela foi isso. Então ela não foi para nenhuma comunidade extrafísica, ela não viu pontes de luz, ela não viu paisagens fantásticas ou, né, cheias de imagem e cor, ela não viu lagoas de energias curativas, ela não viu nada, não viu túnel de luz, nem bolsões de energia. Ela simplesmente, no momento de ficar entre a vida e a morte, ela vai para o próprio corpo e fica ali,
se contemplando tranquila, com um vestido branco esvoaçante, sem entender o que estava acontecendo. E isso é um fenômeno que nós chamamos de autobilocação. O que é autobilocação? É você se ver, ou você ver o seu corpo estando longe dele. Então você sai do corpo e vê ele deitado ali dormindo. Isso é o fenômeno da autobilocação. E é um fenômeno porque a gente vê que isso tem um impacto forte na evolução da consciência. Ela entende que a evolução acontece, ela entende que ela é mais que o corpo físico, ela entende que a morte não existe, ela entende que ela pensa fora do cérebro, que ela pensa fora do cérebro. Autobilocação, quem passa por isso tem a sua vida, a sua existência transformada, porque há muitas conclusões, que não é mais acreditar. Ela vivenciou, ela esteve fora do seu corpo, ela olhou seu corpo de longe, ela olhou seu corpo deitado, seu corpo de longe. Ela percebeu que a sua existência, que a sua realidade independe do seu corpo físico. Então, a autobilocação, alguém fala assim, poxa, mas a IQM da Sharon foi isso? Foi ficar se olhando deitada ali, em algum momento, seja do passado ou do futuro, deitada na própria cama ou do próprio quarto? É só isso? Não é só isso, gente. A autobilocação é uma coisa seríssima, tem impactos profundos e ainda vou fazer um vídeo aqui no canal falando mais sobre esse momento que é ímpar e que é um divisor de águas na existência de quem está lúcido e quem tem o hábito da reflexão e da análise, tá certo? Então não é pouca coisa não, tá? A autobilocação é muito sério e no caso dela ali, inclusive, ela comenta depois desse afogamento ela ficou muito mais intuitiva. Então, a intuitiva também, tudo que eu leio aqui é o termo da pessoa, mas intuitivo também não é um termo bom. Ela ficou, na verdade, mais sensitiva, ou como o termo técnico que é parapsíquica, ou seja, ela acabou aflorando o seu parapsiquismo, ou as suas capacidades de perceber energias, perceber outras dimensões. Claro que não foi uma coisa assim extraordinária, ela desenvolveu um pouco mais, então ela ficou um pouco mais perceptiva, um pouco mais parapsíquica ou sensitiva. Então ela começou a perceber quando as pessoas estavam precisando de ânimo, dar presentes inconscientes quando era aniversário das pessoas e ela nem sabia, enfim. Ela estava tentando entender ainda como é que essa, entre aspas, intuição dela estava um pouco mais forte. Ou seja, o parapsiquismo acabou se desenvolvendo em algum nível, não muito, mas de qualquer forma deu para ela perceber que ela tinha mudado nesse sentido. Então, vários pontos a gente colocar aqui e é isso. Eu espero que esse vídeo você possa ter gostado. Se esse conteúdo, volto a dizer, se te agrada, se inscreva no canal. Temos lives aqui toda terça-feira. Não sei se isso vai mudar, mas a princípio o nosso horário é toda terça-feira às 9 da noite. Eu faço um relato, exatamente o que eu fiz aqui, mas eu faço ao vivo. Então, tem um primeiro momento de fazer o relato para vocês, geralmente é um relato maior, é um relato às vezes mais profundo, com detalhes mais aguçados, tá? E aí depois eu volto a segunda parte da live só para perguntas e respostas. Vocês podem perguntar o que quiserem sobre EQM que eu li, sobre alguma coisa que você não entendeu em algum vídeo aqui do canal, sobre o assunto que você quiser. Então a gente tem um momento de trocar bola, trocar bola, trocar figurinha, ou fazer um bate-papo, fazer uma interação muito legal, que eu posso responder, tirar dúvidas, a gente pode conversar ali de uma forma mais aberta, tá certo? Então, para não perder live, se inscreva no canal. Se tiver alguém que você acha que interessa por esses assuntos, ou que você suspeita que possa ter tido algum EQM, ou que não conhece esse termo, mande esse vídeo, divulgue esse canal, porque assim mais e mais pessoas vão conhecer. Porque olha, tem muita gente que passa por EQM e que sabe o que aconteceu de forma real, mas não entende o que é, não entendeu que tem milhões de pessoas no mundo todo que passaram por isso, ou não sabe que tem um canal como esse dedicado a estudar esses assuntos na teoria e na prática. Então, são todas formas de poder esclarecer, encaminhar e ajudar outras pessoas, tá certo? Bom, gente, mais uma vez, meu nome é Alexandre Pereira, eu fico por aqui. Eu desejo que vocês tenham as melhores energias. Fortes abraços para vocês e até a próxima. Valeu!